Olá, queridos amigos, que a paz, o amor, a graça do nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que te pertence. Aqui, Bispo Paulo Henrique, em mais um programa de avivamento e salvação. Como você percebe, através dessas gravações, o nosso intuito é trazer você de volta para perto de Deus. Quantos de nós um dia já estivemos ali próximos ao Senhor, já vivemos na presença do Senhor, mas por algum motivo nos afastamos, por algum motivo nos distanciamos e deixamos de estar juntos a Ele, o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. O intuito desta programação, o intuito das mensagens que nós transmitimos através da TV Cristã Minas é dizer para você, amigo telespectador, amigo ouvinte, que você é muito importante para Jesus. Ele nunca te esqueceu. A palavra do Senhor, inclusive, lá no livro de Isaías, se eu não estiver enganado, fala que ainda que uma mulher, uma mãe, se esqueça dos seus filhos, do filho que ainda mama, Deus jamais se esqueceria do seu povo, dos seus filhos. Então, por mais que erramos, por mais que falhamos, por mais que nos desviemos do caminho do Senhor, por mais distantes que tenhamos andado da presença do Senhor, o nosso Deus, Ele nunca se esquece de nós. Ele tem prazer na nossa vida, na nossa família, na nossa alegria, na nossa felicidade. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então guarde no seu coração o seguinte entendimento. Coloque dentro de você essa mensagem. Jesus te ama e Ele quer você perto dele. Eu gostaria de mostrar essa mensagem que eu acabei de citar, que ainda que a mãe, a mulher que amamenta, se esqueça dos seus filhos, Deus jamais se esquece do seu povo. Está aqui, né? É Isaías, não é isso? É Isaías 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Santo Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. Você já viu isso acontecer? Uma mulher que está amamentando o seu filhinho, a sua filhinha, se esquecer que ele existe, se esquecer que ele precisa de cuidado. No mundo de hoje em dia, talvez até possamos encontrar uma louca por aí, né? No meio de 1 milhão, talvez possamos até encontrar uma louca. Porém, isso não é normal. Não é normal a mulher, a mãe, se esquecer do filho que ainda está sendo amamentado. Então a pergunta é, acaso isso pode acontecer? Aí o próprio Senhor, ele diz assim, ó, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Que maravilha, hein? Nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, que palavra tremenda, que mensagem tremenda. O nosso Senhor dizendo assim, olha, ainda que a mãe que amamenta se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de você. E Deus ainda faz uma alusão, né? Ele diz assim, olha, eis que na palma das minhas mãos te gravei. Você já percebeu que quando nós precisamos anotar algo importante, algo assim muito importante para nós, e no momento estamos ali sem um papel, estamos sem um celular,
sem um mecanismo de anotação, aonde é que nós normalmente escrevemos? Aquilo que é importante, nós anotamos na palma da mão. Por que anotamos na palma da mão? Porque temos o seguinte entendimento: se tiver aqui na palma da minha mão, não vai ser apagado, eu não vou me esquecer, isso vai ficar registrado até que eu possa colocar em um outro local mais adequado. Então, quando Deus diz de gravar o nosso nome na palma da mão dele, Deus está querendo dizer para mim e para você que ele não tem a menor pretensão de esquecer quem nós somos, da importância que nós temos para ele. Falhar, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros, e a Bíblia Sagrada nos mostra sobre isso. Pessoas que caíram, pessoas que falharam, só que é importante nós também aprendermos que Deus é poderoso para nos levantar. Deus é poderoso para nos colocar de pé. Deus é poderoso para restaurar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Só depende de quem? De nós tomarmos uma atitude de arrependimento. O arrependimento, meu irmão, minha irmã, é fundamental para que Deus, ele possa te levantar. Quando não existe arrependimento, também não existe o perdão. O perdão, ele é condicionado ao arrependimento do ser humano. Quer um exemplo? Quando a criança erra, quando a criança falha, ela vai até a mãe, até o pai e diz: pai, me perdoa. Mãe, me perdoa, eu me arrependo, eu errei. Quando a pessoa reconhece o seu erro, a sua falha, ela reconhece que não deveria ter agido daquela forma, e ela pede o perdão do pai, o perdão da mãe, olha, é quase impossível o pai ou a mãe não perdoar. É quase impossível. Como eu falava da mãe louca agora há pouco, de vez em quando a gente encontra também pessoas com o coração muito duro, com o coração empedernido. Mas na maioria dos casos, o quebrantamento que a pessoa demonstra, o arrependimento que a pessoa demonstra, faz com que o outro a perdoe, faz com que o outro sinta o desejo de dar uma nova oportunidade. Assim também é o nosso Deus. Quando existe o perdão, ou melhor dizendo, quando existe o arrependimento sincero, quando existe a conversão sincera, então Deus, ele vem com a sua misericórdia e ele alcança. Nós temos exemplos de pessoas que entenderam a importância de se arrepender de fato e de verdade, exemplos bíblicos. E essas pessoas foram abraçadas por Deus, pelo Espírito Santo, receberam uma nova oportunidade, a chance de viver uma nova vida, e aqueles exemplos também de pessoas que não se arrependeram. O maior exemplo de alguém que nós podemos ter de arrependimento foi o de Davi. O Davi, o rei Davi, o famoso rei Davi. Davi falhou. Você conhece a história de Davi? A história de Davi é tremenda, 90% da história de Davi, vamos ver um homem vitorioso, um homem de grandes conquistas, de grandes bênçãos de Deus na vida dele. Um homem que era apenas um simples pastor de ovelhas, um simples trabalhador do campo, e Deus fez dele um grande vencedor, o grande rei de Israel. Davi tinha tudo. Davi tinha tudo. Davi tinha posses financeiras, bens materiais. Davi, naquela época, lá em Israel, é um costume
dos países orientais, até hoje nós podemos ver esse acontecimento, que é a permissão de um homem poder ter mais de uma esposa, mais de uma companheira. Até hoje a gente vê isso. Naquele tempo, ao que 2.000 anos, 3.000 anos atrás, melhor dizendo, era mais comum ainda. Davi tinha muitas esposas. Davi era um homem abastado. Tudo na vida deles era sobrando. Davi tinha filhos de boa aparência, fisicamente falando. Davi tinha saúde. Davi era respeitado. Davi tinha um nome todo especial na face da terra. Aonde se falava de Davi, se falava de um vencedor. Se falava de um grande conquistador. Só que Davi, um dia, ele deixou de vigiar. Ele deixou de vigiar. E quando ele deixou de vigiar, Davi cometeu um grande erro. Tem como mostrar para mim, por favor, aquela parte que Davi deixa de ir para a guerra? Está aqui já na tela? É isso? Vou mostrar aqui para as pessoas que estão em casa acompanhando conosco. Olha o que diz. O título da mensagem aqui, ó. Davi comete adultério com Batseba. Olha só o que aconteceu. Olha só o que houve com Davi. Bispo Paulo, o senhor não acabou de dizer que o homem poderia casar-se com muitas mulheres, ter várias companheiras naquela época? Sim. O rei, então, tinha esse privilégio, não sei se essa é a palavra certa, ou ele tinha essa possibilidade ainda maior do que a dos outros. Porque uma das prerrogativas era que o marido, o homem, tinha que ter condições de sustentar todas as suas esposas. E o que ele desse para uma de presente, ele tinha que dar igual para a outra. Ainda hoje é assim. Lá no Oriente Médio, países ali árabes, enfim, ainda hoje é assim. Se der um relógio de presente para a esposa número 1, tem que dar um relógio igualzinho para a esposa número 2. E se der uma blusa, um chale para a esposa número 3, tem que dar igualzinho para a esposa número 1, para a esposa número 2. Ah, Bispo Paulo, então Davi podia fazer isso, ele era o rei, ele podia dar o presente para uma igual para outra. Sim, sim. Davi podia se casar 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Sim. Agora, o que Davi não podia fazer era tomar a esposa de outra pessoa para ele. O que Davi não podia fazer era adulterar, ter um relacionamento com uma mulher que já fosse casada. E foi justamente aí que Davi começa a falhar. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que todos nós somos passíveis de erros. Mas é necessário que aprendamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos erros, pedir o perdão de Deus, consertar as nossas falhas e renovar nossa aliança com o Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, presta atenção aqui, porém Davi ficou em Jerusalém. O que acontece? O que acontece? Davi, ele era o rei. Então o rei sempre
devia ir à guerra com os seus soldados. Por quê, Bispo Paulo? Porque o rei tinha que estar na frente da batalha. O rei é quem motivava o seu exército. O rei é quem determinava ali, na frente de batalha, o que seria feito, como seriam feitas as coisas. E aí, naquele dia, o que o Davi faz? Ele não vai. Ele não foi para a batalha. Ele não foi para a peleja. E ali ele deu espaço. Ele deu uma brecha para que o inimigo começasse a trabalhar na mente dele, nos olhos dele, no coração dele. Assim somos nós, obreiros, pastores, membros da igreja. Não vou aqui falar ex-pastores ou ex-obreiros, não. Porque eu acredito que aquilo que Deus dá, ninguém tira. O que a pessoa pode estar no momento é no departamento médico, espiritual, vamos dizer assim. É igual um jogador. Já viu jogador de futebol? Ele sofre uma grave lesão no joelho. Ele deixou de ser um jogador? Não. Ele vai passar um tempo no departamento médico, até o momento que ele tiver recuperado, restaurado, para ele voltar a jogar. Assim eu digo para você, obreiro, pastor, membro da igreja do Senhor Jesus. Talvez você está nesse momento no departamento médico espiritual, porque em algum momento que você deveria estar na batalha, que você deveria ter ido para a guerra, guerra que eu digo, é ali espiritualmente falando, sempre estando ligado em Deus, sempre estando em oração, sempre estando ali na casa do Senhor. Enfim, por algum momento você não vigiou e os seus olhos foram contaminados por alguma coisa mundana, os seus sentimentos foram contaminados, enfim, você caiu, você fraquejou. Davi, naquele dia que não foi para a batalha, que não foi com seus soldados para a guerra, o que aconteceu? Ele estava passeando pelo palácio, estava ocioso, não estava vigiando, e olha o que aconteceu, Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito formosa. E olha o que diz. Davi mandou perguntar quem era. É isso que eu quero que você preste atenção. Ali, o que Davi fez, ele fez consciente. Porque antes de ter qualquer tipo de relacionamento com aquela mulher, qual foi a atitude de Davi? Davi mandou perguntar quem era. Mandou investigar, ele estava passeando no terraço do palácio, e dali ele olhou, e lá do outro lado viu a mulher tomando banho. Os olhos desejaram aquela mulher. Davi, no mesmo instante, chama seus servos e diz, vai lá e pergunta quem é aquela mulher. Vai lá e pergunta quem é ela. Aí olha o que responderam. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e o que aqui? Olha aqui, amigo telespectador, o que está dizendo? E mulher de Urias, o heteu. Então Davi tinha conhecimento que aquela mulher era casada? Tinha. Davi tinha ciência que aquela mulher não poderia ser sua esposa, que ele não poderia ter nenhum tipo de relacionamento com aquela mulher? Tinha. Mesmo assim, olha o que diz. Então,
enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, ou seja, tomado um banho, enfim, voltou para a sua casa. Aí começou o problema a se multiplicar. Eu estou mostrando para você, amigo telespectador, que todos nós cometemos falhas. O que Deus quer ensinar para mim e para você através deste programa de hoje é que, independentemente da sua falha, Deus escreveu o seu nome na palma das mãos dele. Deus, ele te ama. Deus, ele quer você de volta na casa dele, na presença dele. Mas para isso, para que você tenha força para voltar, para que você possa recomeçar a sua caminhada na presença de Deus, é importantíssimo, é fundamental que haja um arrependimento verdadeiro e sincero no seu coração. Então Davi se deitou com aquela mulher no outro dia foi para casa. Aí o que aconteceu? A coisa começou a piorar. Já viu aquela mensagem bíblica que diz que um abismo chama outro abismo? O que aconteceu? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? Que confusão é essa? Como resolver? Por mais que Davi tivesse pecado, falhado, Davi sabia que abortar, matar uma criança, era um pecado terrível diante de Deus. Então Davi em momento nenhum cogitou mandar aquela mulher abortar, mas ele precisava resolver o problema dele. E como tudo que começa errado termina errado, o que Davi faz? Davi manda um mensageiro até o chefe do exército, chamado Joabe. Urias, o marido de Betseba, Urias era um soldado do exército de Davi. O que Davi manda fazer? Manda Joabe, o general, pegar Urias e colocar ele bem na frente da batalha. Por que, Bispo Paulo? Porque Davi sabia que os soldados que vão na frente normalmente servem de escudo humano. Aqueles que iam na frente da guerra serviam de escudo humano. E, certamente, naquela próxima batalha, Urias iria morrer. Davi planejou a morte de Urias. Davi projetou a morte de Urias. Tentando esconder o seu pecado, Davi aqui, o pecador, tentando esconder o seu erro, ao invés de se arrepender, ao invés de se voltar para Deus, se consertar com Deus, ele tentou consertar o seu erro praticando outro erro. Assim não se conserta nada, meu querido, meu irmão. Talvez você está vivendo assim. Você está me assistindo agora, não sei, da sua casa, do seu escritório. Você está aí deitado na sua cama, agora nem sei que horário você está me vendo. E talvez você tenha tentado consertar um erro, cometendo outro erro. E isso está virando uma bola de neve na sua vida. E você se sente mal por isso. Você se sente triste, angustiado por isso. Por quê? Porque você tem temor a Deus. Existe uma semente plantada dentro do seu coração chamada temor a Deus. Então, não é esse o caminho correto que você deve seguir. Você quer consertar aquilo que você fez que não agradou a Deus? O segredo é você se arrepender de fato e de verdade. Você se curvar diante do Senhor.
você dobrar o seu joelho, rasgar o seu coração e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu me arrependo e eu faço um voto com o Senhor de não cometer mais essa falha, de não cometer mais esse erro, de não caminhar mais nessa direção. Foi isso que Davi fez? Não. Davi mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha. Joabe obedece a Davi, coloca Urias na frente da batalha e Urias morre. Urias morre. Davi, achando que tudo estava resolvido, se casa com Batseba. Agora, ela era supostamente uma mulher o quê? Viúva. Mas os homens não sabiam que tudo aquilo tinha sido arquitetado por Davi. Mas quem sabia? Tanto Deus quanto o maligno sabia. Nós não conseguimos fazer nada em oculto. A própria Bíblia Sagrada diz que não existe nada que esteja verdadeiramente em oculto. Sempre 3 pessoas, no mínimo, sempre 3 pessoas sabem dos nossos erros, das nossas decisões, das nossas atitudes e também dos nossos acertos. Quem são essas pessoas? Você, Deus e o maligno. Essas 3 pessoas sempre sabem o que você fez, o que eu fiz, ou o que nós deixamos de fazer. Então Davi, para tentar consertar o seu erro, se casa com Batseba. Batseba estava grávida. E naquele dia, ou melhor dizendo, naqueles dias, Davi recebe uma visita muito importante. A visita de quem? Do profeta Natã, um homem de Deus, um servo de Deus, que cheio do Espírito Santo, foi até Davi para mostrar a ele que aquele caminho de tentar consertar um erro com outro erro estava afastando ele ainda mais de Deus e estava prejudicando a vida dele. Natã chega até Davi e pede uma audiência com Davi. O rei, naquela época, tinha a missão de resolver os problemas que surgiam entre as pessoas ali do seu reino. Então Natã chega, solicita uma audiência como se tivesse um problema para o rei resolver. E olha o que aconteceu. Natã repreende a Davi. Olha o que diz o texto. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, olha a história que Natã contou para Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico, o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Olha como que Natã começa a história. Chega para Davi e fala: Davi, ô rei Davi, estamos com um problema e precisamos que o Senhor nos ajude a resolver. Numa cidade distante, Davi, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha tudo, Davi, gado, cordeiro, servos, servas, tudo, não lhe faltava nada. E o pobre não, meu rei. O pobre só tinha uma cordeirinha
que era o amor da vida dele. Era o xodó dele. Era tudo que ele tinha. E ele cuidava com carinho, com amor. Aquela cordeirinha sempre tinha um espaço especial na casa dele, na vida dele. E olha o que aconteceu, rei Davi. Vindo um viajante ao homem rico, veio uma visita para a casa do homem rico. Não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então olha o que Natã falou para Davi, ó. O homem rico, meu rei, recebeu uma visita, um viajante. E aí tinha que preparar um alimento, uma comida para ele. Ao invés do homem rico se utilizar daquilo que ele já tinha, das suas propriedades, o que ele fez, meu rei? Ele foi lá e tirou do homem pobre a única coisa que aquele homem tinha. A sua única cordeirinha. E serviu ela como alimento para o viajante. E Natã esperava uma resposta de Davi. Um julgamento de Davi. Olha o que Davi falou. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneiras contra aquele homem, contra o homem rico, né? Que supostamente tinha feito aquilo. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, olha o que Davi disse, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha como é que Davi era duro nas sentenças. Ele disse para o profeta, esse homem que fez isso tem que morrer. Como é que pode? Ele tinha tudo. E mesmo assim pegou a única coisa que o pobre tinha. Ele tem que morrer. E continuou. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Não se compadeceu. Então disse Natã a Davi. O que Natã disse a Davi? Lê aí comigo, você que está na sua casa. Tu és o homem. Olha Natã dizendo para Davi, você, meu rei, é quem fez isso. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei toda a casa de Israel. Então olha só, entenda comigo, Davi, no seu senso de justiça, disse para Natã, esse homem tem que morrer. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Que grande pecado é esse? E de tudo, ele vai ter que restituir no mínimo 4 vezes mais para aquele homem pobre de quem ele tirou a única coisa que o homem pobre tinha. Quando Davi falou tudo isso, Natã disse, esse homem é o Senhor. O Senhor tinha tudo. O Senhor tinha mulheres. O Senhor tinha a casa de Israel. O Senhor tinha propriedade. O Senhor tinha tudo. Deus te deu tudo, meu rei. E o Senhor foi tomar a mulher do pobre do Urias. A única coisa que Urias tinha era a sua esposa. O Senhor tinha tudo. E olha o que Deus diz, continuando aqui na mensagem. Então Deus fala que deu a ele a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, a Deus falando, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar, com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher.
assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo. Quer dizer o quê? Davi ia pagar o mesmo preço que ele tinha feito outras pessoas sofrer. E as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, é isso que eu quero que você preste bastante atenção, é aqui que eu queria chegar. Os pecados que Davi cometeu foram poucos? Não. Os erros que Davi cometeu foram poucos? Também não. Aquilo que Davi fez desagradou a Deus? E muito, mas o nome de Davi estava escrito aonde? Na palma da mão do Senhor. Tudo que o Senhor desejava é que Davi tivesse se arrependido. Se lá no começo Davi tivesse se arrependido, certamente muitas coisas ruins que vieram contra a vida de Davi seriam evitadas. Assim Deus está falando comigo e com você aqui nesta programação. Se você verdadeiramente se arrepender, se voltar para Cristo, se voltar para Deus, se você se consertar, independentemente do que aconteceu, independentemente daquilo que você fez ou deixou de fazer, se você se voltar para Jesus, Ele é rico em misericórdias, Ele é rico em perdoar e Ele é poderoso. Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Ele é poderoso para te trazer de volta para a casa do Pai. Aqui é o seu lugar, na casa do Pai, na presença do Pai. É só você se curvar e se arrepender, e a misericórdia de Deus vai te alcançar. Davi demorou um pouquinho para entender isso, mas entendeu. Depois da correção de Natã, olha aqui comigo na tela, depois da correção de Natã, olha o que Davi disse no versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei, olha a pessoa reconhecendo, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor, o quê? O Senhor te perdoou. Que maravilha, tá vendo? Quando ele reconheceu o erro, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Que foi o filho do pecado de Davi com Batseba, ele morreu. Ali, alguns dias de nascido, ele morreu. Então, Natã foi para a sua casa. O que eu quero dizer com essa mensagem? O que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, amigo telespectador, amigo ouvinte? O que Deus está nos ensinando? Que independentemente das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus, Ele nos ama. O Senhor está chamando você para voltar. Deus está chamando você para a casa dele de volta. Seu lugar é na presença de Deus. Eu não vou te chamar de ex-obreiro, não. Não vou te chamar de ex-pastor também, não. Nem de ex-membro da congregação, da igreja, não. Porque você nunca deixou de ser. Você está no departamento médico espiritual. Você está numa situação de tratamento, aonde através dessa mensagem, através desta programação que você está assistindo agora, essa programação não é em vão, não. Deus preparou esse momento para você estar ouvindo essa palavra. Se Deus colocou você sentadinho aí agora, é porque Deus queria você ouvindo essa palavra. É como se você tivesse
recebendo agora um tratamento intensivo aí no departamento médico espiritual, sabe? Um choque no peito, aquele choque quando a pessoa tem uma parada cardíaca e vem aqueles equipamentos e tem aquele choque. É como se você estivesse recebendo agora um choque desse, uma adrenalina na veia. É Deus falando com você. Se você se arrepender, eu te perdoo. Eu te recebo de volta. Ah, Bispo Paulo, mas eu já passei tanta coisa ruim depois desse erro, desta falha que eu cometi, dessas coisas ruins que eu deixei sabe? Que eu deixei me dominar meus olhos, dominar meus sentimentos, meu coração. Eu tô pagando um preço tão alto por causa disso tudo. Mas o Senhor está te chamando para viver uma nova história. O preço que você pagou ou está pagando é o fruto que nós colhemos, né? Pelos nossos erros. Tudo que plantamos, também colhemos. Não adianta querer fugir dessa colheita. Mas Deus está te chamando para viver uma nova história. Quando Davi se arrependeu, quando Davi reconheceu o pecado dele, o erro dele, e se arrependeu, o que Natã disse para ele? Natã, o profeta, o Senhor também te perdoou. O Senhor já te perdoou. O Natã morreu. Hoje o bispo Paulo está aqui, claro, muito menor do que Natã, muito insignificante diante do profeta Natã. Mas o bispo Paulo, olhando nos seus olhos agora, e como servo do Senhor, se você se arrepende de fato e de verdade, aí agora, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, de tudo aquilo que você cometeu diante de Deus, que você sabe que não agradou o Senhor, eu digo para você como servo do Altíssimo, o Senhor já te perdoou. E Ele está te chamando para voltar. Agora a decisão é sua, a escolha é sua. Eu mostrei para você um homem que se arrependeu. E vou mostrar para você outro que não se arrependeu. Esse não se arrependeu. O nome dele é Saul. Saul, que foi rei antes de Davi, cometeu erros terríveis. E quando o profeta Samuel, a exemplo do profeta Natã, foi até Saul para corrigi-lo do erro, Saul não reconheceu o seu erro. Saul mentiu a Samuel. Saul tentou mais uma vez, consertar um erro, cometendo outro erro. E o que aconteceu com Saul? O fim dele foi trágico. Tem como mostrar para mim, pastor Antônio, por favor, aquela parte que Samuel vai até Saul para falar com ele do erro, do pecado que ele tinha cometido diante do Senhor? E Saul diz que não cometeu erro nenhum. Saul mente. Saul não se arrepende. Tem muita gente que fala assim, por que Deus perdoou Davi, que cometeu pecados, erros tão mais graves do que os pecados de Saul, e Deus não perdoou Saul? Por quê? Por quê? Porque em Davi houve arrependimento. Em Saul não. Tem gente que assiste as programações e diz assim, eu não concordo. Por que Deus perdoa um estuprador? Por que Deus perdoa um ladrão, um assassino? E às vezes, uma pessoa que mentiu ali não tem o perdão. Uma pessoa que xingou um palavrão não tem o perdão. Qual a diferença? Poxa, Deus está sendo injusto? Não, Deus não está sendo injusto. Para que haja o perdão, tem que haver o arrependimento. Se não houver o arrependimento, não vai existir o perdão. Os apóstolos da Bíblia, se você ler com atenção, ali a partir de Atos dos Apóstolos, em diante os livros sagrados, você vai encontrar homens de Deus, que em todo lugar que chegavam, faziam como João Batista. Sabe qual era a primeira frase que eles diziam? Arrependei-vos, pois é chegado a vós outros o reino de Deus. Que maravilha, hein? Então o segredo do perdão é o arrependimento. Você que está me assistindo agora, Deus está só esperando você tomar esta atitude, esta decisão, ter essa postura
para que ele possa perdoá-lo, para que ele possa abraçá-lo, para que ele possa voltar a fazer parte da sua vida, da sua caminhada, da sua história. Então, meu querido, meu irmão, guarda comigo o que aconteceu com Davi, já te mostrei, e agora com Saul. O profeta Samuel, a exemplo de Natã, foi até Saul. E olha o que aconteceu. Esperou Saul 7 dias. Não é essa parte aqui não, é essa parte que depois Samuel chega, é aqui mesmo que ele vai chegar e vai repreender ele. Vamos lá. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Aqui é onde Samuel, mas aqui é o erro que ele comete, né? Aqui embaixo, Aonde? Não é aqui não, pastor Antônio. É aqui que está falando? Não é aqui não. Vê para mim, por gentileza, aí, pastor Antônio. É aquela parte que o Samuel chega e ele escuta o balido dos bois que o Saul tinha trazido da guerra, que tinha sido ordenado que ele matasse tudo, que ele matasse todos os animais, que ele destruísse todos os inimigos. E aí o que Saul fez? Ele trouxe o rei inimigo, se eu não me engano, Agag, e ele trouxe os animais, os bois, as ovelhas, os melhores ali, os melhores animais, na sua ganância. Lembra o que é que nos faz pecar? O que é que nos faz errar? São os nossos olhos, são os nossos sentimentos, é a nossa ganância, é isso que nos faz errar. Lembra quando Davi pecou? Porque ele não foi para a guerra, não foi para a batalha, e lá do palácio viu Batseba tomando banho. E os olhos dele desejaram aquela mulher. O Saul foi parecido. O Saul foi para a guerra, foi numa batalha, só que a ordem do profeta, a ordem de Deus era que se matasse tudo. E o que Saul fez? Ele recolheu para si o melhor, o mais gordinho, aquilo que ele falou, vou aproveitar isso aqui. Ele levou para Israel. Agora está aqui, não está? Não é isso? E aí, Samuel foi até Saul, porque Deus avisou Samuel, o Saul pecou de novo. O Saul errou de novo. Vai até ele. O Samuel ainda tentou defender Saul diante de Deus, mas quando chegou lá em Israel, quando chegou lá naquele local, o que o Samuel esperava? Que o Saul se arrependesse. Lembra que o Davi se arrependeu? Então o que o Samuel esperava? O que Deus esperava? Que o Saul se arrependesse. E o que o Saul fez? O Saul tentou consertar um erro, cometendo outro erro. Olha o que diz. Aqui, madrugou Samuel. Isso aqui está lá em 1 Samuel, não é isso? Capítulo 15, é isso? Versículo 12. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Olha o que diz. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a este e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha que coisa, hein? Quando Samuel chegou até Saul, aí Saul veio rasgar um elogio para Samuel, tentando esconder o seu erro, Ao invés de Saul chegar e dizer, olha, Senhor, pequei, errei, fiz o que não devia, me arrependo amargamente. O que o Saul fez? Bendito sejas tu do Senhor. Elogiou Samuel e disse,
executei as palavras do Senhor. Quer dizer, fiz tudo do jeito que o Senhor mandou. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Na mesma hora, aí eu falando igual na minha terra agora, na mesma hora que o Saul tentou colocar mais um erro em cima do outro, uma mentira, aí Samuel olhou para ele, no mesmo instante Deus fez as ovelhinhas lá, e os bois, na mesma hora, a ovelha baliu e o boi mugiu. Aqueles animais que Saul tinha trago sem autorização. Aí Samuel pergunta para ele: e que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que balido de ovelhas é esse? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: de Amaleque que os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. O melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Está vendo a arrogância? Está vendo quando não existe o arrependimento? Ao invés dele, na hora que o Samuel falou: espera que eu vou te falar o que Deus falou, ao invés dele rasgar suas vestes, ao invés dele se ajoelhar e dizer: me perdoa, Senhor. Não, ele ainda foi arrogante, ele virou para Samuel e falou: fala. Tipo, não te devo satisfação nenhuma. Eu mando na minha vida, vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Meu irmão, olha que oportunidade maravilhosa Deus está nos dando nessa mensagem de hoje. Você que talvez um dia esteve presente na casa do Senhor, para com isso, de ficar por aí, vivo minha vida do jeito que eu quiser. Não faça isso não, Jesus te ama. Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele. Ele só está esperando você se curvar, se arrepender e dizer: me perdoa, Senhor, para que ele possa te perdoar, te abraçar e te resgatar. Então Saul vira para ele e fala: fala! Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Aí o que Samuel fez? Samuel lembrou a Saul o que ele deveria fazer. Ele deveria ter destruído a todos. Ele deveria ter acabado com tudo. Mas Saul não obedeceu. Saul não obedeceu e não se arrependeu. Saul pecou, Saul falhou e não se arrependeu. Aí você começa a entender agora o que eu disse há poucos minutos atrás. Por que às vezes existe o perdão para um assassino e não existe o perdão para alguém que falou uma mentira? Por que às vezes existe o perdão para um ladrão e não existe o perdão para alguém que falou palavrões? Porque em um caso está havendo arrependimento, em outro não. Então Samuel lembrou a Saul tudo o que Deus tinha mandado fazer. E olha o que o Samuel diz para o Saul: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: olha só, ao invés de, mais uma chance de arrependimento, e olha o que Saul disse: pelo contrário, ouvidos a voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição,
para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, guarda isso aqui, amigo telespectador, guarda no seu coração, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha o que Samuel disse para Saul e o que Deus nos ensina. O prazer de Deus não está nos holocaustos, nem nos sacrifícios. O prazer de Deus está em obedecermos a palavra dele. Talvez você aprendeu que fazer sacrifícios ou holocaustos é o que traz respostas de Deus para a sua vida. Deus está ensinando na palavra que o que traz grandes respostas é a obediência à palavra de Deus. E aí olha o que ele disse. Versículo, está aqui, ó. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste, olha a diferença, hein? Lá no Davi, o Davi disse, eu me arrependo, o Senhor me perdoa. O profeta Natan disse, o Senhor já te perdoou. Aí aqui, como não houve arrependimento, olha o que o profeta Samuel disse a Saul. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então olha a diferença, amigo telespectador. No caso de Davi, houve arrependimento, houve perdão. No caso de Saul, não houve arrependimento, não houve perdão. Guarde esse ensinamento no seu coração. Jesus escreveu o seu nome na palma da mão dele. O Senhor te ama. Ele te escolheu para fazer parte da obra dele, da casa dele. Volta para Jesus. Se arrependa de fato e de verdade. Não importa o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua falha. O que importa é que Jesus está te dando oportunidade. É só você se curvar. É só você derramar sua alma na presença de Deus, se arrepender de verdade e voltar para Jesus. Se Deus tocar no seu coração e esse seu retorno, você sentir de Deus, está participando conosco na comunidade Cristã Minas, você será muito bem-vindo aqui conosco. Temos a unidade da comunidade Cristã Minas em Brasília, no Distrito Federal, lá em Feira de Santana, na Bahia, em Irará, na Bahia. Temos vários núcleos de oração, sim, Santa Bárbara, Serrinha, várias cidades onde nós temos núcleos de oração. Você será muito bem-vindo aqui nesta congregação para estar conosco, louvando a Deus, adorando a Deus conosco, se fortalecendo, sendo renovado na presença do Espírito Santo. Se de tudo você não sentir no coração o desejo de estar conosco, mas sentir o desejo de estar em outra congregação, que assim seja. Mas se conserte diante de Deus, renove a sua aliança com o Senhor e volte para Jesus, porque Ele está de braços abertos para te receber. Tá certo? Quero fazer uma oração com você neste momento. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar e vai te abençoar. Aí aonde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus querido e poderoso Pai, bendizemos o Teu santo nome neste momento em oração. Agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos entregou no dia de hoje. Através desta mensagem, através deste aprendizado, meu Deus, que o perdão do Senhor está condicionado ao arrependimento sincero e verdadeiro. Aprendemos, meu Deus, que não existe ex-obreiro, ex-pastor. Meu Deus, não existe ex-membro do corpo de Cristo. Não, Senhor. Não, Pai. Existe uma pessoa, existe alguém que está numa situação de tratamento espiritual,
de recondicionamento espiritual. Existem pessoas, meu Deus, que estão numa situação de um departamento médico espiritual, precisando, Pai, de uma injeção de adrenalina, precisando de um choque no peito, no coração, meu Deus, para que ele possa, Pai, se levantar. E hoje, Pai, essa mensagem foi no sentido exatamente de cura da alma, foi no sentido de levantar o caído, de fortalecer o fraco e mostrar, meu Deus, o quanto esta pessoa é importante para o Senhor, o quanto, meu Pai, o Senhor a ama e o Senhor deseja que ela volte, que ela esteja novamente na casa do Senhor, adorando, glorificando e louvando o teu santo nome, Pai. Oh, meu Senhor, que esta palavra possa chegar nos corações mais desesperados, nos corações mais angustiados e mais aflitos, e que através destas poucas palavras, simples palavras, haja salvação, haja conversão, haja libertação e avivamento. Eu profetizo essa bênção e eu creio, Pai, eu creio que neste momento o reino dos céus está recebendo uma multidão de orações, de pedidos de perdão, de verdadeiros arrependimentos, e eu creio que uma nova história será escrita na vida de cada um destes, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, amigos, amigas, telespectadoras. Jesus te ama, Jesus te chama. Volte para Cristo, se arrependa de fato e de verdade, porque o seu lugar nunca deixou de existir na casa do Senhor, na presença do Senhor. Tá certo? Se você precisar da nossa ajuda, quiser conversar conosco, quiser uma orientação, uma oração, aí você vê no rodapé do seu televisor os nossos contatos de telefone, de WhatsApp, de e-mail. Nós estamos à sua inteira disposição. Nosso prazer é ver você novamente na presença do Senhor, abençoado, feliz e com a sua alma salva. Tá certo? Continue assistindo a programação da TV Cristã Minas, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe, é tão simples. Pode assistir pelo televisor, pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Quer dizer o quê, Bispo Paulo? Quer dizer que de qualquer lugar do mundo as pessoas podem ouvir pregações como essa e ter a vida espiritual renovada, avivada e a vida abençoada. Tá bom? Um forte abraço, que a paz e o amor de Deus esteja sobre você e a sua família.